Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Barros. Esta é a disciplina de Biologia Molecular, ministrada para o curso técnico em Biotecnologia integrado ao ensino médio. A aula de hoje é a aula de número 9, que tem como título Análise e Técnicas Moleculares, Extração e Quantificação de Ácidos Nucleicos. É uma aula que está na sua apostila. Convido você a acompanhar conosco. Lembrando que você tem a possibilidade de, a qualquer momento, entrar em contato conosco para tirar eventuais dúvidas a respeito do conteúdo e também nos nossos momentos síncronos. Bom, quando nós falamos em extração de ácidos nucleicos, falamos principalmente na extração de DNA. E por que a gente precisa extrair amostras de DNA, né? Então, essa extração ela tem diferentes objetivos. Antes de extrair, a gente precisa saber para que vai servir aquela nossa amostra, não é? Então, a extração e a purificação dos ácidos nucleicos a partir de diversas amostras experimentais é uma etapa fundamental para se obter alta eficiência, por exemplo, né, na amplificação, nos protocolos que usam reação em cadeia da polimerase. Então veja bem, você extrai o DNA para qual motivo? Então imagina que você está extraindo o DNA porque você deseja sequenciar uma amostra de DNA de um determinado micro-organismo. Durante a etapa de sequenciamento, dependendo do tipo de sequenciamento, ocorrem reações compatíveis à reação em cadeia da polimerase. Então é necessário que essa amostra que você tem com coleções de DNA esteja mais pura possível para que você consiga uma alta eficiência na amplificação, na clonagem, como nós já vimos lá quando nós estudamos reação em cadeia da polimerase, certo? Quando você precisa clonar, você está tirando um gene de um determinado organismo e vai transferir para outro organismo. Também você precisa de uma amostra de DNA altamente pura para que você possa fazer esse procedimento. Então, a técnica de extração vai depender também da finalidade para a qual você está utilizando aquele DNA, tá bom? Mas nós vamos tirar DNA de amostras biológicas. Mas o que seriam essas amostras biológicas? São todo o material que contém informação genética e é capaz de autorreprodução ou de ser reproduzido em um sistema biológico, incluindo aí os organismos cultivados, né, ou não, ou parte desses organismos. Então, tudo que contém informação genética é uma amostra biológica. Então, uma amostra de sangue é uma amostra biológica. Uma cultura bacteriana é uma amostra biológica. Somente o plasmídio da bactéria continua sendo uma amostra biológica, porque ele tem capacidade de reprodução em um sistema biológico, se você colocar em outra bactéria. Um vírus entraria como uma amostra biológica, porque ele tem capacidade de se reproduzir em uma determinada célula. Então aqui nós temos exemplos, né, de células eucarióticas, procarióticas, células animais e vegetais, e também fragmentos de DNA que consideramos como amostra biológica. E aí nós temos essa máxima que toda amostra biológica humana consideramos ela como uma substância infecciosa. Por quê? Porque a amostra ela pode conter agentes infecciosos. Então, desta forma, quando estivermos manipulando a amostra biológica no laboratório, vocês devem tomar muito cuidado. Ah, professor, mas eu estou manipulando meu próprio sangue. Ah, professor, eu estou manipulando, por exemplo, uma secreção, minha própria saliva lá. Eu quero ver a amilase funcionando ou fazer um gel da amilase. Ainda assim, deve-se tomar todo o cuidado e seguir toda a paramentação para que a gente não tenha contato com micro-organismos patogênicos, né? Aqui mais uma definição de micro-organismo, com certeza vocês já viram em outras aulas, né? Eles são agentes capazes de invadir um hospedeiro suscetível e efetuar pelo menos uma parte do seu ciclo dentro do hospedeiro, com frequência resulta em doenças, né? Exemplos de micro-organismos que são agentes de risco biológico são bactérias, fungos, vírus, protozoários.
Outros, como os metazoários, as rickétsias, também são agentes de risco biológico. Vocês viram também, com certeza, lá nas aulas de biossegurança, que esses agentes de risco biológico são classificados com base no seu risco, que vai de 1 a 4. Os agentes classificados no risco 1 são aqueles que apresentam nenhum ou baixo risco individual e coletivo. Por exemplo, o Lactobacillus casei. É aquele lactobacillus que está lá no iogurte, né, na bebida fermentada que você compra no mercado. Ele provavelmente não vai causar nenhuma doença. Então ele é de risco muito baixo ou não existe risco, nem individual nem coletivo. Então você pode trabalhar esse tipo de bactéria, por exemplo, na bancada. Já do risco 2, aí ele causa um risco individual moderado, mais um risco coletivo baixo. Isso é classificado então como agente de risco 2. Por exemplo, Clostridium tetani, herpes vírus, Candida albicans e o Plasmodium da malária, Plasmodium SP, pode ser vivax ou falcíparo. Veja que são organismos que causam contaminações individuais, né? Tem baixa propagação, então causa contaminações individuais. Então, esses organismos você deve trabalhar na cabine de fluxo laminar para garantir a sua segurança, mas não necessariamente a segurança de todo o ambiente, né? E também do meio ambiente que circunda o laboratório, porque são organismos de risco coletivo muito baixo, porque a transmissão deles é uma transmissão fraca de pessoas a pessoas. A exceção aí que aparece o herpes vírus, né? Que a transmissão é uma transmissão de ciclo, mas que não é tão fácil, não é tão difícil de acontecer, né? Mas os outros precisam de muito contato. O risco 3 são aqueles organismos de alto risco individual e baixo risco coletivo. Então, esses causam doenças graves nas pessoas, né? E também e não tem, né, tanto contágio pessoa a pessoa. Por exemplo, Bacillus anthrax, né, causa uma doença muito grave. O HIV, a febre amarela, o histoplasma, o Trypanosoma cruzi, que vai causar a doença de Chagas. Então, o risco individual é alto, né? Uma vez contaminado com esses micro-organismos, né, a pessoa vai ter uma doença muito grave. Mas coletivo é muito pequeno, porque o contato pessoa a pessoa é muito menor, né? Aí, só dando uma ressalva, porque nesse grupo está o HIV, mas aqui quando ele fala contato pessoa a pessoa, é contato não consanguíneo. Então, de você estar na mesma sala, por isso que ele fala que o risco é baixo, né? Sabemos que o HIV precisa de secreção para que haja a contaminação, né? Seja via transfusão sanguínea, relação sexual, não é? Uso de seringas, né? Então tem que ter contato sanguíneo ou de líquidos, né? De humor de um indivíduo ao outro. E o risco 4 são aqueles organismos muito altos, né? De risco, tanto individual quanto coletivo. Por exemplo, o vírus Ebola, o arenavírus, são vírus que causam doenças graves, com contágio pessoa a pessoa, na mesma sala a pessoa já se contamina, e nem sempre é disponível medidas de prevenção e tratamento. Aqui a gente colocaria também o coronavírus, né? Que é um vírus de fácil transmissibilidade e que não tem medidas de tratamento efetivo, apenas medidas de prevenção através de higiene respiratória e também das vacinas, que são medidas profiláticas. Então, esse aqui é o painel de grupos de risco. Você verá que nas aulas práticas que teremos eventualmente em um outro momento, nós trabalharemos com organismo do risco 1, no máximo organismo do risco 2, mas de forma bem específica e geralmente com organismos já neutralizados, tá bom? Risco 1, organismos vivos, a gente utiliza no laboratório, usando ainda a cabine de fluxo laminar, e o risco 2, geralmente o organismo já está inativado. Aqui é a nossa primeira pergunta, e agora vamos propriamente para a técnica de extração de DNA, né? É importantíssimo, né, garantir o nível de biossegurança do laboratório, por isso que nós falamos sobre
substâncias infecciosas, os agentes infecciosos e sua classificação, porque o laboratório ele precisa ter uma instalação laboratorial adequada, com cabine de segurança biológica, com chuveiros, com lava-óleos, a autoclave, né? Então, esses são instrumentos de proteção coletiva. Uma garrafa com tampa hermética é um instrumento de proteção coletiva, feita de um vidro de borosilicato, que não vai quebrar tão fácil, também garante uma proteção coletiva. Microincineradores de alça, né? Ao invés de usar o bico de Bunsen, você usar um incinerador de alça, também é algo muito importante de proteção coletiva. Equipamentos de proteção individual também, cada um deve ter a sua responsabilidade para com máscara, luva, touca, propé, o próprio óculos, jaleco descartável em determinados procedimentos. Tudo isso é muito importante, pessoal. Onde nós armazenamos as amostras biológicas, né? Elas devem ser condicionadas de forma adequada até o momento de serem submetidas à extração do DNA. Então, nós temos aqui refrigeradores de 0 a 15 graus. Imagina que você acabou de coletar uma amostra biológica, seja ela animal, vegetal ou microbiológica. Você pode colocar diretamente no refrigerador se você for utilizar aquela amostra ainda naquele dia ou no dia subsequente, certo? Freezer, menos 10 a menos 30. Agora você quer armazenar mais amostras, né? Você quer fazer uma única análise, quer fazer em um dia só todas as amostras, né? Então você pode armazenar nesse freezer aqui até um mês, pelo menos, que você ainda vai ter bastante DNA para que você consiga extrair daquela amostra, né? A degradação ainda é muito pequena, de 10 a 30 graus. Agora você está coletando amostra naqueles projetos muito grandes que exigem bastante amostras biológicas, centenas, milhares de amostras, não é? Aí você pode usar o Ultra Freezer. Daqui para frente já é o armazenamento por mais tempo. O Ultra Freezer é de 6 meses a anos que você vai armazenar as amostras aí, e devido à baixa temperatura, podendo chegar até menos 86 graus, a amostra continua eficiente no ponto de vista da presença do DNA, né? A conservação do DNA, tá bom? Então você vai usar o Ultra Freeze em que condições? Quando você já sabe que a tua amostra é extremamente sensível à degradação, ou quando você vai armazenar essa amostra por muito tempo. Eu vou trabalhar com uma amostra durante todo o meu mestrado, todo o meu doutorado. Você vai guardar dentro do Ultra Freezer, porque vai anos, tá bom? Então, de 6 meses para frente, Ultra Freezer. Container de nitrogênio, aí a temperatura chega mais baixo ainda, menos 196. Para aquelas amostras que são verdadeiramente muito sensíveis a alterações de temperatura. Não é? Por exemplo, amostras celular eucarióticas. Então, quando a pessoa está trabalhando com cultura de células, né? Por exemplo, célula Show, né? A célula C2D2, outras células advindas de humanos ou de animais, você vai utilizar containers de nitrogênio e aí você vai armazenar em tempo indeterminado aquelas células, ok? Então aqui é de anos realmente, né? Como nós já vimos em vários noticiários, né? O pessoal armazena aqui células humanas como espermatozoide, óvulos, células do cordão embrionário, células para fazer tratamentos como células tronco, tudo é no nitrogênio porque ele consegue manter a temperatura extremamente baixa. Aqui está a segunda pergunta. E em relação às vidrarias, o que nós devemos utilizar na hora que nós estamos extraindo o DNA? Nós temos que utilizar material plástico de polipropileno, porque o DNA ele tem carga residual total negativa. Então, se você estiver usando aqui um vidro, por exemplo, um borosilicato, né, o DNA vai tender a fixar-se na parede desse vidro. Então, você vai perder muita amostra de DNA que vai ficar no vidro. Agora o polipropileno, não. Ele não fixa o DNA, ele não adere o DNA, e aí você vai conseguir tirar todo o DNA ali do tubinho, certo?
Existem diferentes tubos, como vocês já viram lá na prática laboratorial. Esse aqui é o microtubo, né? Chamamos vulgarmente de Eppendorf. Esse daqui, esses dois já são criotubos. A diferença, olha, que o Eppendorf, a tampinha é uma tampinha do tipo flip-top, né? Aquela que abre e fecha. Enquanto esse daqui, olha só, a tampinha de rosquear, né? Aqui não aparece a tampinha, ó, só nesse aparece. E a tampinha dentro ainda dela tem uma liguinha, né? Para que ela feche bem, uma borrachinha, melhor dizendo, para que ela feche bem. E também vocês vão notar na prática que esses tubos aqui são mais grossos, porque eles devem aguentar a temperatura, né? Esses tubos Eppendorf, quando você leva lá para a temperatura, ainda mais dessa forma aqui, ainda com ar dentro, eles tendem a explodir, eles tendem a abrir aqui essa tampinha. Esses não, por isso que eles vêm fechadinho e eles são mais grossos. Esses são para armazenar em meses e anos. Quais são os materiais necessários para a extração de DNA? Todos aqueles que vocês já viram no laboratório: centrífuga, cuba de eletroforese, vórtex, micropipetas, termociclador. Nós temos aqui espectrofotômetros, a própria cabine de fluxo laminar, né, que nós vamos chamar de DNA Workstation, banho-maria, são materiais importantes para a extração de DNA. Agora vamos falar da extração de DNA em tecidos de mamíferos, né? Então a primeira fase que você precisa primeiro fazer é a fragmentação do tecido. Então imagina que você está trabalhando no laboratório, onde você trabalha com células cancerígenas de tumores da pele, né? Então vai chegar lá uma biópsia, né? Uma extração de parte desse tumor ali da pele do indivíduo. E aí você vai ter ali uma matriz sólida, bem pequenininha, às vezes no tamanho de centímetros, né? E você primeiro precisa quebrar aquilo ali para que você possa acessar o DNA que está dentro das células. Então a primeira coisa que você faz é a fragmentação. Existe o método do bisturi, né? Então você com máscara, luva, dentro da cabine, você vai cortando aquele tecido para ele ficar bem pequenininho. E tem o melhor dos métodos, que é o congelamento e a pulverização. Você pega a amostra do jeito que está, joga dentro do container de nitrogênio, menos 196 graus, espera um pouquinho, em 5 minutos, tira a amostra e com o grau e o pistilo você quebra a amostra. Você vai ver que a amostra vai pulverizar, ela vai quebrar completamente, porque ela vai estar extremamente sólida aqui, né, por causa do frio. Então quando você bater, ela já quebra como se fosse vidro. E aí forma pedacinhos bem pequenininhos, certo? Depois de você formar os fragmentos, seja no método clássico pobre como no método rico, você precisa agora romper aquelas células, romper os tecidos, né, que compõem ali, romper as células que compõem o tecido, melhor dizendo. E aí você usa então a proteinase K. Proteinase K é uma enzima que foi extraída de um fungo e ela desnatura a proteína, tanto desnatura quanto solubiliza, né? Então ela é muito boa porque ela rompe as células, né, liberando o material genético. Inclusive, desprende o DNA lá das estonas, no caso de células eucarióticas. Então você coloca uma quantidade de proteinase K junto à amostra, bota no banho-maria a 50 graus entre 8 e 16 horas. É suficiente para quebrar, romper a célula. Você vai ver até a mudança, né? Você colocou ali as células, o pó, né, pulverizado de células, colocou proteinase K. Depois de 50 graus por 8 a 16 horas, quando você voltar no laboratório, você vai ver que o líquido está turvo, quer dizer que as células se romperam e o material no citoplasma foi para fora. Pronto, agora você tem a célula rompida e você precisa extrair o DNA, separar o DNA de todo o outro material que tem ali na célula. Então, a extração de DNA clássica, que é o que nós aprenderemos aqui, que é a extração raiz, né? Não é a Nutella, é a extração com fenolclorofórmio. Então você prepara uma solução chamada solução fenolclorofórmio alquizoamílico, né? E essa solução, ela tem a seguinte importância. O fenolclorofórmio, ele separa as proteínas por terem afinidade a solventes orgânicos. Então, as proteínas vão ficar na fase fenol.
né, na fase fenol-cloroforme, na mistura dos dois solventes orgânicos, né? Então ela vai ficar na fase hidrofóbica, certo? O clorofórmio, ele também é um agente desnaturante de proteína, então ele vai melhorar ainda na degradação dessas proteínas, porque quando elas degradam, desnaturam, elas perdem a estrutura e tendem a agregar, que é o que nós queremos. Queremos separar as proteínas do DNA, porque a gente só quer o DNA. E o álcool isoamílico ele serve para evitar a formação de espuma da mistura quando agitado, certo? Então, essa solução é uma solução só, você vai colocar dentro do seu tubinho onde estão as suas células. E aí você vai ver, né? Então você vai adicionar um volume de fenolclorofórmio. Um volume é uma medida vulgar de laboratório. Por exemplo, se você tem 500 microlitros de solução de célula lisada, quanto que é um volume? É 500 microlitros. Então você vai adicionar mais 500 microlitros de fenolclorofórmio. Aí você agita vigorosamente, né? Você primeiro fecha bem o tubo, faz na mão bastante, agita vigorosamente, depois passa no vórtex. E depois você vai centrifugar. E aí o que você vai ver? Você vai ver a formação de fases. A fase orgânica, que é a fase do fenolclorofórmio, vai estar aqui. As proteínas estarão bem na intérfase, você vai ver um botão branco, que são as proteínas. Aqui embaixo vai ter material celular pesado, né? Por exemplo, polissacarídeos, né? Vão estar aqui embaixo. Você vai ver que pode formar um botão. E aqui, então, as proteínas na intérfase. E essa fase aquosa aqui em cima é onde está o DNA. E é o que te interessa. Então, você vem com a pipeta e só tira essa parte de cima aqui, sem tocar na proteína, para não contaminar a sua amostra com proteína. Você só quer tirar o DNA das células. Pronto. Agora, continuamos para purificar o DNA, porque você tirou ele ali, mas ainda tem um pouco de proteína, não tem jeito. Então, você vai purificar ele por precipitação em etanol. Você utiliza etanol absoluto, né, que é o etanol PA, um etanol com 99% de concentração. Ele vai estar bem gelado, né? Nós já teríamos colocado dentro da geladeira antes para estar bem gelado. E quando você colocar ele na solução, ele vai induzir a transição estrutural da molécula de DNA, agregando ela no estado sólido com a consequente precipitação. O DNA ele é pouco solúvel em água, mas ele é bem solúvel em etanol. O que acontece é que quando você coloca o etanol bem gelado, esse DNA ele vai precipitar, ele vai se congregar e vai precipitar, né? E também nessa fase você vai ver que a gente vai usar o etanol 70% para lavar. Então você primeiro coloca aqui, né? Então você pegou lá só a amostra de DNA, você coletou daqui, ó, só essa parte de cima. Aí você coloca meio volume de acetato de amônio, né? 7,5 molar, mais 2 volumes de etanol absoluto. Então você aumentou aqui, né? Se você tinha, por exemplo, 200 microlitros de DNA extraído ali, você colocou meio volume de acetato, deu 100 microlitros, 2 volumes de etanol daria então 400 microlitros, então ficou aí algo em torno de 700 microlitros total, sendo 200 da amostra, 100 de amônio e 400 de etanol absoluto. Aí você vai levar para a centrífuga, você vai homogeneizar, leva para a centrífuga e você vai ver que vai formar um pellet. Um pellet é um agregado, neste caso um agregado de DNA. É bem bonitinho, ele é como se fosse um gelzinho colado aqui na parede do tubo, né? Você vai ressuspender esse pellet no etanol 70% geladinho também e vai centrifugar, certo? Quando você centrifugar, vai formar um outro pellet. Aí você vai jogar fora o líquido e vai esperar secar esse pellet, né? E depois colocar o tampão final, seja água, tris-EDTA, né? Que é uma substância que a gente produz no laboratório. Então, pronto. Agora, aquele pellet que se soltar nessa substância final é o seu DNA extraído, tá bom? Veja que o etanol só serviu para você lavar. Você botou o etanol, né? Aqui formou o pellet, você jogou o líquido fora, ficou só com a parte agregada que vai estar aqui em cima. Você botou o etanol, homogeneizou, centrifugou de novo, né? E aí tirou de novo o etanol, ficou o pellet. E aí esse pellet você ressuspendeu em tris-EDTA ou em água. Depois que tu ressuspender, você coloca na temperatura de 65 graus para que o DNA se dissolva. E aí pronto, você tem sua amostra de DNA.
Aqui a resposta do número 4, a pergunta, melhor dizendo. Como é que se ocorre, então, a extração de amostra de sangue? Porque ali a gente falou de tecidos, né? E agora de sangue. Então, você deve coletar o sangue com anticoagulante, seja ele EDTA ou citrato de sódio. Não tem como fazer se não extrair com anticoagulante, tá bom? Porque senão coagula o sangue e vira uma geleia. Nunca usar heparina, porque a heparina ela é uma substância que vai intercalar com o DNA e vai inibir lá a PCR, as etapas posteriores que você vai usar esse teu DNA. E aí você acondiciona a amostra por até 7 dias a menos 4 graus ou por 80 graus, né, menos 80, por vários anos, como eu disse lá no começo. Aqui é uma coleta ó, de sangue humano e aqui de sangue animal. Ó. Ele está tirando pela veia cava, né? Como que se dá a extração de amostras de sangue? Imagina que você quer tirar o DNA de leucócitos, que são as células brancas, as células de defesa que estão no sangue. Então você vai centrifugar o sangue, né? Por 390 G por 5 minutos. Aí vai formar esse pellet aqui, olha só. Você vai jogar o sobrenadante, que é o soro, vai ficar só com pellet. E aí você vai lisar as células vermelhas, vai romper as células vermelhas com tampão de Lise, que é tris-HCl, cloreto de magnésio e cloreto de sódio. Certo? Então esse tampão vai romper as células vermelhas. Você vai centrifugar de novo. Você vai descartar o sobrenadante e adicionar 500 microlitros de tampão de Lise novamente. Aí você vai centrifugar, né? E pronto, você já tem agora o pellet de leucócito. Você vai ver então que essa reação aqui, essa centrifugação com o tampão de Lise, por 2 vezes neste caso, é uma etapa para que você remova as células vermelhas. Porque veja aqui, eu estou querendo células brancas. As células brancas são os leucócitos, as células vermelhas são os eritrócitos. São os 2 grupos de células que compõem o sangue. Então você quer só as brancas. Então você rompeu as vermelhas para jogar fora, vai ficar só o pellet branco, que é o pellet de células leucócitos, que são as células brancas. Aí daí para frente é muito parecido com a extração do DNA lá de amostras de tecidos de mamíferos, né? Você vai ter o pellet de leucócito, você vai ressuspender em 500 microlitros desse tampão aqui, ó. Olha o que tem nele? Proteinase K. Por isso que eu digo que é muito parecido. Proteinase K não rompe as células porque ela desnatura a proteína. Também, olha, um diferencial é que você tem SDS, que é o dodecil sulfato de sódio. É um sabão que ele emulsifica gordura. Então ele rompe as células porque ele arranca os lipídios da membrana celular, certo? Então você deixa aí, ó, 55 graus por 12 horas, por causa da proteinase K. Depois tu adiciona 210 microlitros de tampão tris-EDTA, mais 440 microlitros de cloreto de sódio, incuba por 15 minutos, agita, centrifuga. Aí você joga fora o sobrenadante, fica só com o pellet. Aí agora você vai adicionar o etanol absoluto, certo? Deixa eu só fazer uma correção aqui, olha só, porque nessa fase aqui você não fica com o pellet, né? Na verdade, você vai ficar com o sobrenadante, tá bom? O pellet você jogaria fora. Então aqui só o sobrenadante. Quando você vai adicionar o etanol absoluto, vai centrifugar, aí vai formar aquelas fases, né? Ou melhor, aqui não vai formar fases não. Aqui vai formar o pellet, né? E aí aqui sim você vai ficar só com o pellet. Então nessa primeira fase você pega com o sobrenadante, você vai colocar o etanol absoluto, ele vai precipitar o DNA, depois de centrifugado, você joga com cuidado, fica só com o pellet, adiciona o etanol 70%, lava o pellet, centrifuga, vai formar um novo pellet, você tira esse etanol, deixa secar um pouquinho, coloca o tampão final, tris-EDTA ou água, e você pode adicionar a enzima RNase-H, que é uma enzima que quebra RNA, e aí você só vai ter a amostra de DNA, tá bom? E neste caso aqui, ó, o autor pede para incubar por 1 hora 37 graus, que é aquela fase, né, que o DNA vai se dissolver, certo? Aqui, olha, era uma incubação, deixa eu voltar, era uma incubação a 65 graus, mas é por minutos, ou você pode incubar por 1 hora 37 graus. É o tempo de tomar um cafezinho e voltar para o laboratório. Aqui a pergunta de número 5. E a extração de amostra de DNA de bactéria?
Então, a mesma coisa, você vai precisar do pellet celular, então você vai centrifugar, você fez uma cultura de bactéria, agora você vai colocar no Eppendorf, você vai centrifugar, você vai ter só a bactéria. E aí, o que que você vai fazer? Você vai adicionar o SDS proteinase K, substância, deixar por 1 hora 37 graus sem agitar. Depois você vai adicionar os 500 microlitros de fenolcloroforme só diretamente, né, na substância. Depois você vai centrifugar por 12 mil G, né, a centrífuga. Vai formar as fases, você só vai pegar a parte de cima, vai colocar o etanol absoluto mais cloreto de sódio, né? Vai centrifugar, vai formar o pellet, né? Você vai jogar o etanol fora, pega esse pellet, lava com etanol 70%. Lavar significa tirar realmente o pellet, dissolver ele, centrifuga novamente, vai formar um novo pellet. Aí você joga o etanol fora com cuidado, fica só com o pellet clarinho. E agora você coloca sua substância final, tá bom? 100 microlitros de tris-EDTA ou água e RNase-H para quebrar, se tiver moléculas de RNA, para ele ser eliminado, tá bom? Então é muito tranquilo porque sempre, olha, todas as fases a partir daqui são muito parecidas e esse é o método fenolcloroforme para extração de DNA, tanto de células de mamífero, quanto de células sanguíneas, quanto de amostras bacterianas. O que muda é o rompimento, a seleção da célula aqui, né? E o rompimento inicial. Pergunta de número 6. E agora, como que se dá a concentração e pureza desse DNA? Então, você vai utilizar para determinar a concentração do DNA um equipamento chamado espectrofotômetro, né? Nós já tivemos uma prática inicial em relação ao espectrofotômetro, né? E como que se dá o cálculo. Então, você vai pegar a sua amostra, fazer uma diluição 1:50. Então, é uma de amostra para 50 de diluente, seja água ou tris-EDTA, né? A substância que você está diluindo. E aí você vai levar essa amostra para o espectrofotômetro para fazer a leitura de absorvância no comprimento de onda de 260 nanômetros, que é onde o DNA absorve, 230 nanômetros, onde o RNA absorve, e 280 nanômetros, onde as proteínas absorvem luz, certo? Então, você já deixa preparado o equipamento para ir fazer essas 3 leituras e você coloca sua amostra ali. E aí vai dar o resultado, né, das absorvâncias. E aí, se você quer saber a pureza da amostra, é você dividir a absorvância do DNA pelo da proteína. Se o resultado for maior que 1,8, quer dizer que você tem mais DNA do que proteína. Ora, se você fez uma extração de DNA, é isso que tu quer, né? Que tenha mais DNA do que proteína. Então, acima de 1,8 nessa divisão, quer dizer que você fez uma boa extração. Você tem muito mais DNA do que proteína. Se você quer saber se você tem DNA ou RNA, você divide a absorvância, né, obtida do DNA pela absorvância do RNA. Se der acima de 1,8 também, quer dizer que você tem mais DNA do que RNA. Se der abaixo, você tem muito RNA, você tem que jogar fora essa amostra ou usá-la e repetir aquelas etapas de lavagem lá com o álcool isopropílico, né? Ou isoamílico e também com etanol. Muito bem, então aqui você sabe se tua amostra está pura, se estiver dando acima de 1,8. E agora como saber a concentração? Você pega lá então a absorvância no comprimento de onda de 260 nanômetros, multiplica por 50, que é um fator, né? Um coeficiente de extinção do DNA, é um fator da própria fórmula, né? Se for DNA é 50, se for RNA é 40. Então você bota 50 porque é DNA, vezes o fator de diluição, que coincidentemente foi 50. Você não diluiu 1 para 50? Então coincidentemente vai ser 50. Então a densidade ótica vezes 50 vezes 50 é a quantidade de DNA em nanograma por microlitro, tá bom? Então é assim que a gente chega no resultado final. E aqui a pergunta de número 7.
Nós também podemos caracterizar a presença desse DNA extraído em gel de agarose, né? Nós teremos uma aula logo em seguida sobre gel de agarose, fique tranquilo. Esse gel a técnica chamada eletroforese. Ela explora a capacidade das moléculas de migrar do polo positivo para o polo negativo, ou melhor, do polo negativo para o polo positivo, neste caso, certo? E aí as moléculas elas estão migrando e você coloca uma fase sólida que é o gel, seja de agarose ou de poliacrilamida. Então as moléculas estão migrando dentro de um gel e o gel confere uma resistência, impedindo elas de migrar. As menores migram mais rapidamente porque vencem a resistência mais facilmente e as maiores vão ficando retidas. E aí você consegue determinar o tamanho da sua amostra de DNA. Por exemplo, aqui, olha só, esse gel de agarose, aqui eu tenho um marcador, que é um produto industrial com amostra de DNA com tamanhos específicos, então a indústria diz quem é quem, cada banda dessa, qual o tamanho. E aqui são as minhas amostras. E aí você pode observar aqui, olha, aqui eu tenho um fragmento de DNA que foi extraído de uma amostra. Aqui, olha só, tem bastante DNA aqui em cima. Tem DNA que nem entrou no gel, quer dizer que esse DNA é bem grande, então pode ser um plasmídio que nem entrou no gel, porque ele é bem grandão, deve estar acima de 5.000 pares de base. E aqui eu tenho, ó, 400 pares de base, 400 nucleotídeos. Por que eu sei que é 400? Porque está dando bem na altura do marcador de 400. Eu sei que é DNA porque está aparecendo no gel, corado com gel red, com brometo de etídeo. Eu sei que é DNA e eu sei que está em 400 porque, olha só, está bem na altura, tá bom? Bom, pessoal, essas aqui são as nossas referências. Agradeço muitíssimo a participação dos senhores e senhoras na aula de hoje, convidando-os a participar das próximas aulas. Dúvidas, entre em contato conosco e não esqueça de fazer as suas atividades. Valeu e até a próxima aula!